Ei, gente, tudo bem? Estamos unidos mais uma vez numa live de inspiração e hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e um assunto que está muito em voga hoje em dia. Muitas pessoas se beneficiando dessa técnica e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa tal constelação familiar e vamos saber também o que está acontecendo nesse momento de pandemia, né, também nos atendimentos. E eu quero agradecer a todos que estão chegando aí, a Jesse, a Janaína, né? Muito obrigado vocês que estão chegando. E o meu convidado de hoje já está aqui presente, então nós já vamos lá começar, né? Vou chamá-lo aqui para a gente começar. Peraí que não está aparecendo. Isis, você está no seu celular? Para a gente poder fazer aqui a live, né? As pessoas precisam estar no celular. Tudo bem aí, pessoal que tá chegando? Sandra, Fabiano, muito boa noite, obrigado por vocês estarem aqui. E nós vamos conversar. Conheço pelas redes sociais. Maria Helena, boa noite. Muito obrigada, pessoal, vocês que estão aí. Oi, Isis. Olá, Boa boa noite. Tudo Tudo bem? bem? Vamos ajeitar aqui, porque agora, Isso, quando chega a outra pessoa, tem que ajeitar, né? ajeitar. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo Ah, perfeitamente que ótimo. você. Também, estou bem. Ah, muito bem. Então, gente, essa pandemia, ela trouxe uma possibilidade de, ao mesmo tempo nós estamos isolados, muitas vezes em casa, né, sem poder encontrar com amigos, com parentes, a gente tem essa possibilidade de conhecer até pessoas novas através da rede social, que é o caso de hoje, né? Eu fiz uma live mês passado com a Tininha Teixeira. A Tininha está realizando um projeto maravilhoso de costuras, né? Costuras de amor, fazendo as máscaras e distribuindo para a população carente, para as entidades. E ela, amiga do Isis, o Isis ficou sabendo e, né, se dispôs a estar também fazendo esse encontro Exatamente. aqui, conversando, né? E aí tem fluído assim, né? Desde o final de maio que eu comecei a fazer esse encontro toda quinta-feira. No início tivemos alguns outros dias da semana, mas depois fixou mesmo na quinta. E as pessoas vão surgindo. E os temas vão assim se encadeando um com o outro e tem Isso, sido fantástico. exatamente. E setembro, eu já estou com setembro prontinho, já vou divulgar amanhã Que as legal. lives de setembro e já tem gente prometido para outubro. Eu fico assim, gente, se Oba, acontecer alguma coisa na vida da pessoa, como que vai ser? Porque a gente já está programando para mais de um mês de antecedência. Mas então, hoje tem muita gente aí que eu não conheço, Karine, um outro aqui que eu nem sei ler o nome, quem é, porque o pessoal põe uns nomezinhos assim que a gente não consegue entender, mas é, o pessoal, um prazer ter vocês todos aqui. Vou me apresentar então, né? Eu sou Ana Luísa, eu sou terapeuta ocupacional, eu atuo aqui na cidade de Itabirito, Minas Gerais, e trabalho tanto na área de consultório clínico, né, atendimento domiciliar, como terapeuta ocupacional, e trabalho também numa ONG que atende crianças e adolescentes, a ONG que se chama Casa do Adolescente. Nessa ONG eu não exerço nenhum trabalho clínico, né? Eu sou coordenadora de um dos programas de oficinas culturais, artísticas, para criança mais na área social. olha que E intro.
Aí, ó, a culpada de tudo chegou, A gente. É culpada. assim, toda live tem um culpado. Na semana passada, eu estava com a Lila Dione, que também é uma pessoa que eu conheci agora. A culpada foi a Thaís, da primeira live que eu fiz, que nos apresentou. E a Tininha é a culpada da live de hoje. Se vocês não gostarem, vocês vão lá e reclamam com a Tininha, tá, Exatamente. gente? Mas ninguém vai achar ruim, não, porque o tema é interessantíssimo, né? E essas lives, só explicando para o pessoal, né, que eu falei, está acontecendo toda semana, a intenção é estar inspirando as pessoas nesse momento, né, que a gente vive muita desilusão, a gente tem medo, a gente não sabe, né, como vai ser o futuro, o que, que eu posso fazer. Então, essas lives estão trazendo, assim, pessoas diferentes, de áreas diferentes, e que têm mostrado como que elas têm enfrentado esse momento, né, de pandemia, de isolamento, e também trazendo alternativas, né, para a gente poder enfrentar melhor esse momento. Então, agora eu vou passar a palavra para o Isis, para ele se apresentar aí para a gente. Muito bem, boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer muito profundamente a Ana Luísa, que com essa simpatia, com essa doçura, ela tem feito um trabalho maravilhoso. Eu realmente conheci o trabalho, né, dessas lives que você está fazendo através da nossa amiga Tininha, me encantei com o projeto e logo fiz questão mesmo de me convidar, né, porque o trabalho é muito interessante. Às vezes a gente está realmente preso em casa sem saber o que fazer, e aí nós vemos oportunidades maravilhosas acontecendo nas nossas vidas, né? Esse é um trabalho e eu realmente sou muito, muito grato de poder participar com você aqui. Eu sou psicólogo, sou terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelação, né? Eu trabalho, assim como a Tininha é uma consteladora, a gente faz esse trabalho voltado mesmo para o bem-estar, para a saúde mental, para a saúde psíquica da pessoa, né? E a constelação, ela vem nos ajudar muito nisso. Eu também faço atendimento no SUS, de forma gratuita, em Sorocaba, onde eu moro, né? Tem um grupo de constelação e faço reuniões para dar um suporte ao tratamento que a pessoa está realizando no SUS. E tenho tido resultados muito, muito interessantes, porque a terapia das constelações, longe de querer tirar o médico, tirar qualquer profissional, ela vai, assim como outras terapias, integrar esse trabalho, fortalecer e fazer com que a pessoa se reequilibre mais rapidamente. Então, nós temos tido casos de muito sucesso, casos em que a pessoa realmente vai diminuindo o uso do medicamento até o ponto que ela não necessite mais disso, né? Esse tem sido o nosso trabalho, o nosso enfoque. Pois é, Isis, então você está em Sorocaba, olha só. Não. Ou você Neste não está momento, em não. Sorocaba? Ah. Neste momento, eu estou em viagem, mas eu moro em Sorocaba, atendo Sorocaba, e eu também atendo em outras regiões, como Campinas, Salesópolis, né? A gente faz um trabalho assim mesmo, volante, vamos dizer assim, né? Aonde o pessoal chama, a gente vai. Né? E você conheceu a Tininha foi através da constelação? Não, na verdade, eu conheci a Tininha através de um outro curso que nós fizemos também, no qual também nós somos formados, que é a Yoga Massagem Ayurvédica. É uma terapêutica corporal também muito interessante, é uma técnica muito legal, vale a pena também conhecer, e através desses contatos que nós tivemos. Para mim, a internet travou aqui, pessoal. Quem poderia falar aí, se está ouvindo, se está vendo um de nós dois? Como- Pois é, o Isis. Então, assim, a internet faz a gente ultrapassar todas as fronteiras, né? Faz, exatamente. Ou então que faz ultrapassar e aproximar, né? Exatamente, As exatamente. Nós temos que fronteiras. aproveitar as oportunidades, né? As situações em que a vida nos coloca para tirar dela o melhor, né? Se a gente ficar sentado, chorando, esperando a tempestade passar, a gente vai, vamos dizer assim, perder a oportunidade de um crescimento maravilhoso.
né? A gente podia, naquela história, a gente podia estar olhando, assistindo novela, fazendo outras coisas menos interessantes, mas nós estamos aqui tentando captar, tentando conhecer, tentando abrir realmente a nossa mente para outras possibilidades. Eu acho que essa é a faceta maravilhosa dessa pandemia, vamos colocar assim, né? É. E eu vou falar aqui um pouquinho do que eu sei sobre a Sim, constelação, mas na por verdade é o favor. que eu não sei. É o que eu não Mas é sei. bom, é bom. Eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi realmente lá a Tininha, a Zina, né? Sim, São concunhadas. E depois eu ouvi assim alguns amigos que fizeram o processo, que constelaram e que chegaram de comentar alguma coisa que fizeram, que acharam interessante. E eu tive um contato através do judiciário sobre isso, sim, assim, uma juíza aqui de Itabirito que a gente trabalha com a rede, né, de atendimento à criança, então a gente tinha algumas audiências e a gente tem um projeto aqui que chama Escola de Família, que a gente dava um legal suporte isso. para essas famílias que vinham do judiciário com dificuldade com a criação dos filhos, né, com às vezes problemas recorrentes. Sim, E eu ouvi uma primeira vez a juíza falando isso, que estava sendo utilizado esse recurso em algumas comarcas, mas também não sabia o que muito era. legal. E ano Uhum. passado nós fomos escrever o projeto novamente e ficamos sabendo de uma advogada aqui em Itabirito que usa, né, a constelação familiar. A gente entrou em contato com ela. Aí eu li alguma coisa, mas também ligada ao direito, e vi que é super interessante, né, para mediação de conflitos. Sim, E, muito a gente interessante. incluiu ela no projeto, só que o projeto não foi aprovado, infelizmente. Mas ele existe e no futuro nós vamos implementar. Que E legal. depois tem uma clínica aqui em Itabira também que as pessoas realizam, então eu vi algumas lives deles, mas assim, para mim é a pergunta mesmo que está, né, o tema de hoje. O que é essa tal constelação familiar? E agora eu queria, né, que o Isis conversasse com a gente, né, falando o que era, e aí eu vou abrir para vocês fazerem as perguntas aí, Sim, né, no chat, vocês podem perguntar, porque nós fizemos um combinado, gente. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Estão entrando meus amigos aí, que já olha, estão acostumados, entraram agora. Ó. Tem prima entrando, tem colega de trabalho chegando aí. Aí, ó, a Paulinha está sejam falando bem-vindos. que a constelação é um divisor de águas. Sim, A e Paula é Braga mesmo, é já uma experiência constelou. magnífica. E aí, o meu combinado com o Isis é o seguinte: ele vai dar as explicações dele, vocês vão fazendo as perguntas, eu vou anotar aqui as perguntas, e depois a gente vai ter um segundo momento para eu fazer as perguntas para ele. Se o tempo estourar, porque vocês viram, né, gente? As duas últimas lives acabaram assim, bateu o No telefone na minha susto. cara, desligou e a gente não tinha terminado. Então, É, se acabar o tempo, não tiver dado tempo de fazer as perguntas, aí nós vamos entrar de novo, tá? Aí vocês esperam um pouquinho, que eu vou isso, salvar essa primeira parte e a gente continua depois, tá bom? Então, pode ficar à vontade. O é, que é essa tal constelação familiar? isso, legal. É, antes de adentrar o conceito, só falar, eu também faço lives semanais e o processo é justamente esse, a gente tem que usar esse tempo o máximo que a gente puder, né, para aproveitar esses recursos, né? Bom, vamos lá. O que é essa tal de constelação familiar, né? Então, a primeira pergunta que eu ouço é: Isis, constelação familiar tem a ver com esoterismo, tem a ver com zodíaco, tem a ver com espiritismo, tem a ver com isso? Não. A constelação, eu falo, a constelação é uma abordagem terapêutica filosófica, que ela foi desenvolvida por um alemão, Bert Hellinger, que faleceu ano passado, né? E o Bert Hellinger, ele era inicialmente um padre, ele vivenciou a sua vida dentro da Igreja Católica, mas além de teólogo, ele também aprofundou os seus estudos na psicanálise, na terapia do trauma, na Gestalt, no psicodrama. Então ele foi conhecendo
as diversas abordagens psicológicas, vamos dizer assim, para entender melhor o ser humano, né? E a partir desse conjunto de conhecimento, aliado ao fato dele ter vivido como missionário muitos anos na África, junto a tribos indígenas, esse olhar diferenciado que ele pôde fazer em relação àquilo que ele estava vivenciando, trouxe para ele uma bagagem assim monumental. E ele transformou todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, nessa, vamos chamar assim, de técnica terapêutica, né, que ele denominou de constelação familiar. Ele não criou a constelação familiar, porque a constelação já existia antes dele. Mas ele, com essa bagagem, né, que ele construiu durante todo esse galgar, né, ele formatou a constelação como a gente utiliza hoje. Tá? Então, é a terapia familiar sistêmica. A gente trabalha com sistemas, né? E aí, dentro da constelação familiar, o primeiro sistema do qual a gente participa, porque a gente participa de vários sistemas, é o sistema familiar. A gente nasce no sistema familiar, para que a gente venha para esse mundo, para que a gente possa experimentar, vivenciar as experiências aqui na Terra, é necessário que, antes da gente, tenha havido um encontro entre o pai e a mãe, né? Então, o pai e a mãe determinam o começo de um novo sistema, um sistema familiar. Até hoje é assim. Estão querendo mudar, né? Mas, por enquanto, ainda precisa de um homem e de uma mulher para que o sistema familiar se constitua. Então, todos nós que estamos aqui, você, eu, os que estão nos assistindo, e os 7 bilhões de pessoas no planeta, eles precisaram, né, desse componente masculino e desse componente feminino que se juntaram em algum momento e permitiram, porque é uma permissão, eles permitiram que nós viéssemos para cá para realmente aproveitar essa experiência. Então, o primeiro sistema do qual a gente participa é o sistema familiar. Acontece que, quando a gente nasce, o sistema já está pronto, né? A história do pai, a história da mãe já existe. As dores, os sofrimentos, as conquistas, os fracassos, as paixões, os amores, as dificuldades, estão todas lá. Quando a gente nasce, tudo isso já existe. Então a gente já nasce dentro de um sistema que está ali formado. O sistema familiar é o primeiro que a gente participa. Mas logo depois, né, no nosso caminhar, no nosso crescimento, a gente vai participando de outros. O sistema escolar, o sistema profissional, o sistema político, o sistema da comunidade, né? Então a gente vai ampliando as nossas relações, porque o viver é relacionamento. Nós não somos uma ilha, né? A gente precisa do outro para conviver, né? Então, a gente parte do núcleo familiar, e é por isso que chama terapia familiar sistêmica, porque o núcleo central, ou seja, onde a gente agrega o maior número de informações para a nossa vida, o maior número de decisões, está dentro do núcleo familiar, né? Sim. E a partir dele, a gente vai exportando para os outros. Na maioria das vezes, por exemplo, as pessoas têm alguma dificuldade em relação ao emprego, né? Porque meu chefe é chato, porque eu não consigo fazer isso, porque... Então, acontecem várias situações dentro do âmbito profissional. E quando você vai ver, o núcleo não está na profissão, o núcleo não está no serviço. O núcleo dessa sintomatologia, desses problemas, o núcleo está justamente no sistema familiar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Porque eu já tinha ouvido falar em terapia familiar sistêmica. Então, é um sinônimo de constelação familiar ou a constelação é uma técnica utilizada pela terapia sistêmica? Veja bem, a terapia familiar sistêmica já existia no ramo da psicologia, já é um estudo bem antigo. Sim. A constelação familiar, ela se insere dentro da terapia, né, familiar sistêmica, tá? Mas uma novidade, uma inovação trazida por Bert Hellinger. Entendi. Tá? Aí,
eu costumo falar, tá, que é uma abordagem terapêutica e filosófica. Por quê? É uma abordagem. Não se trata de uma psicoterapia no sentido tradicional. Uma Uhum. constelação familiar, uma sessão de constelação, ela se resolve numa única sessão. A gente não faz sessões continuadas, tipo assim, 10 sessões ou 2 vezes por semana, não. O assunto que é trazido, ele é trabalhado numa sessão única. Tá? Ah, Então, depois daquela sessão, a pessoa ela vai estar, vamos dizer assim, se ela quiser, porque é uma decisão pessoal, ela vai estar com potencial para modificar ou não a situação que ela trouxe. É tá. por isso que eu, É por isso que eu costumo. uma análise da situação familiar Não, dela. não, Não. não, não se trata de análise, porque é justamente isso que diferencia. Na Uhum. terapia da constelação familiar, a gente não usa a mente, a gente usa o sentir. Ah, Tá? Então não é uma análise, a gente não faz análise de nada. E é muito interessante que dentro de uma constelação familiar, quanto menos o terapeuta souber, é melhor para que aquela sessão ela seja, vamos dizer assim, tenha sucesso. uhum. Quanto menos interferência daquilo que eu sei e daquilo que as pessoas sabem, mais fluida é, no caso, a possibilidade de solução da temática. Tá? Então não se trata de análise, mas de sentir. Nós trabalhamos com campo de informação. O que é isso? Né? Campo de informação é, como eu falei, são todas as informações que nós trazemos da nossa história e da história do nosso sistema familiar. Tudo o que aconteceu no nosso sistema familiar está gravado em nossas memórias celulares. Então, quando a pessoa ela chega para uma sessão de constelação, ela traz essa bagagem de informação dela e também de todo o sistema familiar dela. Uhum. E nessa sessão, né, de constelação familiar, nós vamos acessar essa informação. É por isso que não é interessante que eu saiba a história. É interessante que dentro do processo eu ajude com que a pessoa ela flua, ela traga essa informação para fora. Né? E muitas dessas informações são informações inconscientes, que muitas vezes ela nem sabe. Né? Então, a constelação permite que esses conteúdos sejam acessados. Então, informações, por exemplo, dos seus antepassados, da sua avó, bisavó, trisavó, que talvez você nem saiba, ela vai surgir, ela vai aparecer nesse contato que a gente tem com esse campo de informação. Né? É, é, a Paula, né, ela comentou aqui que ela fez, né, ela constelou, mas que no momento lá da sessão ela não concordou com o que foi falado com ela, e meses depois é que ela veio a entender o que era, né, o que aquilo trazia para ela de mudança, porque pode ser, às Sim, vezes, pode ser um choque para a pessoa, na, né, na maioria das vezes, na maioria das vezes é. Porque é isso que eu falo, não é aquilo que a gente sabe, tá? Não é você falar assim, eu estou com um problema e eu trago a solução do problema. Não. Eu costumo brincar nos meus grupos de constelação que, primeiro, constelação não cura ninguém. Constelação não resolve o problema de ninguém. E constelação não diz aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Não é isso que acontece numa sessão de constelação. Tá? Num trabalho de constelação familiar, a gente vai permitir que esses conteúdos inconscientes que a gente traz, que eles aflorem. E uma vez que ele aflore, a gente pode perceber aquilo que está acontecendo que antes a gente não via. E, logicamente, esses conteúdos inconscientes que a gente traz, geralmente são as nossas sombras, são os nossos medos, são os nossos monstrinhos. E, obviamente, que quando a gente olha para isso, a gente leva a choque. Aham. Né? Várias vezes durante uma sessão de constelação, as pessoas olham, não, eu não sou assim, não, eu não sou assim, eu não sou assim. Né? E aí Uhum. depois, a hora que, entre aspas, cai a ficha, aí a pessoa, puxa, então eu estava fazendo isso e eu não sabia. É. Então, Aí ela tá, é tá assim que relatando funcionava. tá relatando a experiência dela aí pra gente, né? Falando que ela não estava preparada. Então, muitas vezes, quando você vai participar de qualquer processo terapêutico, é importante, né, que o terapeuta ele explique o que é o procedimento, conte um pouquinho, né,
o que vai acontecer ali para a pessoa entender, né? Muitas vezes a pessoa acha que aquilo ou não deu certo, ou fica achando que não era o que ela pensava, mas por falta mesmo de uma orientação, né? O que geralmente acontece, tá? Eu como psicólogo, como terapeuta, as pessoas chegam para mim e falam: Isis, eu tenho isso aí. O que eu devo fazer? Né? O que você me aconselha? E esse não é o trabalho da constelação familiar. Né? O trabalho da constelação familiar é justamente trazer esses conteúdos que geralmente controlam a nossa vida. Esses conteúdos que faz o que a gente faz sem saber que está fazendo. A gente costuma falar, é uma honra que a gente faz a alguma coisa. É uma lealdade, é um compromisso que a gente assume de fazer determinada coisa, né, em nome de alguém, por amor a alguém. E nós, enquanto crianças, a gente assume muito isso. Isso que é legal, a gente ter essa percepção. Nós, enquanto crianças, a gente olha para a dor do sistema familiar e a gente quer resolver essa dor. A criança, ela tem um amor incondicional pelos pais e pelo sistema. E ela quer resolver o problema. Então, muitas vezes, a criança assume esse compromisso de resolver o problema do pai, de resolver o problema da mãe, de resolver a dor da avó, de resolver a dor do tio, só que ela é uma criança. E ela traz esse problema para ela. E ela passa a vivenciar aquele problema que ela assumiu de forma assim graciosa, por honra, por amor àquele sistema. De forma inconsciente. Então, muitas coisas que a gente faz, e tem um estudo que fala aí que mais de 70% do que a gente faz de forma inconsciente, são justamente derivados dessas situações, dessas decisões que nós tomamos enquanto crianças. Você olha para o seu pai sofrendo, você não tem vontade de ajudar o seu pai a resolver o problema? A criança faz isso de forma assim muito graciosa. Ela realmente pega para si o problema e passa a viver com a intenção mais pura de resolver o problema. Só que a gente chama isso, né, de um amor cego, porque ele não mede consequências. E ao fazer isso, ele não resolve nem o problema dela e acaba criando um problema para ela. Né? E aí, às vezes a pessoa carrega isso para a vida inteira, né? Esse comportamento. Para a vida inteira. E você tocou num ponto muito essencial. Porque carrega para a vida inteira e para além da vida inteira. Porque é o seguinte, aquela dificuldade que a gente não conseguia olhar, aquele desequilíbrio do nosso sistema que a gente não conseguia equilibrar, isso vai ficar para outra geração. Se ela não conseguir olhar, vai ficar para a próxima. É por isso que costuma-se dizer que a maioria dos dramas que a gente vive não são dramas nossos. São dramas dos nossos antepassados. Eles não conseguiram olhar para isso. Então, eles estão pedindo para que a gente olhe. Né? Eu vi uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava fazendo essa leitura lá da parte jurídica, também da parte econômica, porque às vezes são famílias que têm algum fracasso financeiro ao longo da história dela, e a pessoa ela não consegue, às vezes, né, criar um novo caminho na vida, ela vai repetindo aquilo que os antepassados vivenciaram, né? E da mesma forma, por exemplo, quem é empreendedor, quando vai ver a história da família, como eu fiz também uma live sobre empreendedorismo familiar. E aí ele falava disso, que a família dele, desde lá do avô, já era empreendedora. Né? E isso vai passando também, né? Esse comportamento para as gerações. Sim. E a coisa negativa também vem, né? Você também, assim, você toca em vários pontos interessantes e que dá para a gente abrir muitas discussões. Mas veja bem, por exemplo, herança, né? As pessoas costumam olhar para a herança para o lado bom, né? Ah, vou receber. Mas herança tem, né, a energia boa e também tem energia ruim. Entre aspas, tá? Estou colocando assim só em termos didáticos, tá? Ou seja, existe o que eu chamo de ônus e os bônus.
a maioria das pessoas olha para o bônus. Mas, para que aquilo se concretizasse, teve um ônus. E esse ônus vem também. Quando você recebe uma herança, você recebe tanto aquilo que foi um bônus, mas você recebe também aquilo que foi ônus. Então é preciso olhar para isso, né? Muitas coisas foram conquistadas em detrimento de outras pessoas. Por exemplo, se você recebe um dinheiro que foi roubado, esse dinheiro tem uma carga muito negativa em relação àquilo que aconteceu. É como se você tivesse colaborado para isso. Então, obviamente, que essa energia que está, vamos dizer, circundando aquilo que você recebeu vai acabar te prejudicando. E quando a gente olha para os nossos antepassados, e é importante eu frisar aqui, que em constelação a gente não faz julgamento, de jeito nenhum. A gente não faz crítica, a gente não faz julgamento. É um profundo respeito. A gente olha com respeito para tudo o que aconteceu. Mas quando a gente olha para o nosso sistema familiar, quantas tragédias aconteceram? Quantas violências aconteceram? Quantas mortes prematuras? Quantas pessoas passaram fome dos nossos antepassados? Quantas separações ocorreram, né? Então, tudo isso está dentro do nosso sistema. E a gente honra inconscientemente tudo isso. A gente repete a história. Enquanto a gente não tiver consciência, a gente repete, né? Então, Isis, a Tininha, ela pediu para você falar um pouquinho sobre as 3 leis da constelação. Quem já estudou está cheio das teorias, né? Então, ela está pedindo para você falar as 3 leis da constelação. É legal e é importante a gente falar sobre as 3 leis. Chama de lei, mas não é lei, assim, né? Eu digo assim, são manual de funcionamento. Como funciona? Quando você recebe tipo um celular, tem um manual lá, faz isso, faz aquilo. Porque se você não fizer, não vai funcionar, né? Então não se trata de uma lei no sentido de ser um rigor, mas é um manual de funcionamento. Então o Bert Hellinger, através dessa observação que ele teve durante todo esse tempo, principalmente em relação aos Zulus, ele ficava encantado, porque a tribo Zulu é indígena, então ela é considerada um povo não civilizado, né? Só que nessa tribo Zulu, por exemplo, não havia briga, né? Não havia crime, não havia exclusão, e eles conviviam pacificamente. Então o Bert, que era tido como civilizado, né? Ele era alemão, era tido como civilizado, ele ficava muito encantado. Como é que essa tribo indígena consegue um grau tão alto de relacionamento que nós, ditos civilizados, não conseguimos? O que está acontecendo? Aonde nós nos perdemos? Né? E aí o Bert vai justamente fazer todo o seu trabalho nessas observações. Certa vez, só para vocês entenderem essa contextualização, Bert Helling visitou uma tribo de esquimós, né, lá no Alasca. E ele também ficou encantado, porque era uma comunidade pequena, e ele resolveu perguntar, o Bert perguntou, olha, o que vocês fazem com as pessoas que cometem crimes? Né? Perguntou para o chefe lá da comunidade. Está travando um pouquinho, pessoal, mas vocês têm paciência aí, porque a internet, esse horário, costuma dar essa. Travou um pouquinho, Isis. Volta aí sobre a questão lá do crime que você falou. O que faz com alguém? Então, o Bert Helling visitou essa tribo, né, os esquimós lá no Alasca, e ele estava realmente observando, e ele perguntou para o chefe dessa comunidade o que eles faziam com aquelas pessoas ditas criminosas, que cometiam alguma infração. Né? E o chefe não estava entendendo como que isso era possível. Né? E ele se tornou, por exemplo, se alguém matasse outra pessoa, o que aconteceria com ele? Né? E o chefe não estava entendendo, mas assim, por que alguém mataria o outro? Qual seria a finalidade? Mas, em honra à pergunta, ele falou, olha, aqui, nesta comunidade, todas as pessoas são importantes. Se uma pessoa morre, ela faz falta.
Então não passa pela cabeça de ninguém matar outra pessoa. Isso assim, chocou de maneira muito graciosa o Bert. Olha, que maravilha! Então, ele percebeu, né, que no nosso sistema, nós fazemos parte do sistema do planeta Terra. Todos nós somos importantes. Ninguém é mais e ninguém é menos do que ninguém. E cada pessoa que é excluída, ela faz falta. Então é um conceito assim revolucionário, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar, né? Dentro de um sistema, todas as peças, todos os elementos são importantes. E quando qualquer um deles sai ou é excluído, ele faz falta. Então esse é a primeira manual de funcionamento que o Bert vai falar. Todos pertencem. É a lei, a ordem do pertencimento. Todos pertencem. Num sistema, todos são importantes. Todos fazem parte. Então nós temos uma necessidade assim, ancestral de pertencer. Quando a gente nasce, a gente pertence ao sistema familiar. E a gente faz de tudo por esse sistema familiar. Quando a gente cresce, a gente passa a pertencer ao sistema escolar. E a gente também devota um amor muito grande por esse sistema escolar. Né? Então, todos os elementos desse sistema são importantes. O que acontece? Por algum motivo ou por outro, algumas peças desse sistema, infelizmente, foram excluídas. Por exemplo, antigamente, os doentes mentais eles eram colocados para fora de casa. Né? As moças que engravidavam antes do casamento eram colocadas para fora de casa. Né? Certo? Então, a isso nós consideramos de exclusão. Nós estamos excluindo aquela pessoa do nosso sistema familiar, por qualquer que seja o motivo. Até pouco tempo atrás, e ainda hoje, continua, por exemplo, aquela pessoa que se revela homossexual, ela também é excluída. Sim. Às vezes também aquele assassino ele é excluído do sistema. Tá? Então, por qualquer motivo que seja, se alguém que faz parte de um sistema ele é excluído, o sistema, como ele tem uma consciência superior, ele vai fazer com que essa exclusão ela seja vista, ela seja, que a gente chama de representada. E quem faz isso de maneira magistral são as crianças. As crianças desempenham um papel muito importante no sistema. Nós já fomos crianças, então a gente já sabe o que acontece. Né? Então a criança olha para aquela pessoa que foi excluída e ela vai representar essa dor. Por quê? Porque o nosso sistema precisa voltar ao equilíbrio. E ele só vai voltar ao equilíbrio quando a gente der o lugar para aquela pessoa que está fazendo falta. Então essa é a primeira regra de como funciona. Todas as exclusões elas serão vistas. E a gente pode olhar, por exemplo, as crianças fazem isso de forma magistral. E aí nós temos, por exemplo, hoje uma avalanche de crianças obesas, crianças com diabetes, crianças com autismo, com câncer, com dependência. Tudo isso é o quê? Da onde que vem isso aí? Desse amor, dessa lealdade dessa criança com essa dor do sistema que precisa ser olhado. Enquanto nós não olharmos para essa dor vai continuar repetindo no sistema. Tá? E quando a gente olha e a gente libera, a gente está liberando. Uhum. E aí você já despertou em mim aqui uma pergunta. Eu já tinha notado, e a Janaína perguntou uma coisa que eu acho que é parecida, assim. Porque eu pensei o seguinte, e quando uma pessoa, por exemplo, ela é adotada ou ela é órfã, né? E ela tem essa consciência de que ela vem de um outro núcleo familiar que não é aquele com que ela conviveu, ou às vezes ela nem conviveu, né? Porque ela às vezes mora numa instituição, né? Então queria, né, saber assim, um pouquinho como que seria esse processo. Ela também falou assim, e quando tem uma gravidez que não é desejada, ou uma gravidez que veio assim de uma traição, né? Ou de uma violência mesmo, nós estamos até vivendo essa polêmica, né? Recentemente. Então, esses conteúdos, né? Eles aparecem mesmo quando a pessoa desconhece esse passado,
né? Exatamente. Isso que é o maravilhoso da constelação, é que ela vai trazer justamente esses mecanismos inconscientes que promoveram aquela situação. Tá? Então vamos por partes, porque tem muito conteúdo aí dentro dessa pergunta, né, tão pequena. A primeira é a seguinte: o primeiro manual, a primeira regra de funcionamento é essa, que é o pertencimento. Então você já percebeu aqui, se ela veio de outro sistema, ela pertence àquele outro sistema. Tá? Aham. Tá? Ela está vindo para um sistema novo. Tá? Agora a gente vai observar a segunda manual de funcionamento, a segunda regra, que é a ordem. Aquele que chega antes tem preferência do que chega depois. Né? Você Ah, vai a um cinema. Né? Se você chega primeiro, você escolhe o melhor lugar, não é assim? uhum, Se você chega atrasado, você fica com o que sobrou. Não é verdade? uhum, é. Então, aquele que chega primeiro, ele recebe, logicamente, um conteúdo diferente daquele que chega depois. Tá? Mas, a gente, e é interessante, porque a constelação trabalha com isso, a gente olha para tudo com muito respeito. Então, a pessoa que adota, que tem essa vontade de adotar uma criança, ela tem que ter em mente que aquela criança já tem e já tem uma mãe. Isso não vai impedir você de adotar. Mas Uhum, quando você se coloca no papel de pai e de mãe, você está dizendo para aquela criança: olha, esqueça os seus pais, agora sou eu o seu pai. Só que não tem como. A uhum, criança está vinculada de maneira assim, umbilical mesmo, ao pai e à mãe. Eu uhum. sou, você é, metade do conteúdo seu é do seu pai e metade do conteúdo seu é da sua mãe. Nós temos uma conexão assim profunda, umbilical, magnética, energética com os nossos pais. Na verdade, se você for olhar, você é o resultado do seu pai e sua mãe juntos. Eu. Eu estou continuando o meu pai e minha mãe. Então eu tenho uma conexão profunda com ele. Mesmo que eu não os conheça, mesmo que eu nunca os tenha visto, as minhas células têm conexão com a célula daquele ser, qualquer que ele seja, a gente não faz julgamento. Então, Uhum. numa adoção, é importante que a pessoa que está adotando entenda isso. Sim. E ela diga para a criança: olha, eu não sou o seu pai biológico, eu não sou a sua mãe biológica, mas eu estou aqui e eu vou fazer de tudo para que você receba tanto quanto fosse. Isso Sim. é amor. E você Uhum. respeita aquilo que veio antes. Isso acontece muito, por exemplo, em separação de casais. Né? A pessoa está casada ou tem um relacionamento, de repente rompe e começa um outro. Aham. Aí geralmente a pessoa nova fala: olha, esqueça aquela pessoa, ela não pertence mais à sua vida. Não tem como a gente esquecer o passado, faz parte da nossa história, faz parte do nosso DNA, não tem como esquecer. Se Uhum. você quiser esquecer, você vai fazer com que aquela coisa se repita. Uhum. Aquilo que a gente rejeita, gruda. Então, qual que é a melhor solução? Você olhar: olha, eu sei que você viveu, você teve uma história com aquela pessoa, e eu respeito isso. E a partir Uhum. de hoje, a gente constrói a nossa história. Sim. É uma questão de respeito. A gente só consegue diluir essas camadas de dores, de sofrimento, através do respeito. É só com respeito. Não existe outra saída. Só com o respeito. A Maria Helena está falando aqui, se você está falando de memória celular, né? Isso que vem lá dos antepassados, né? Sim, nós temos um DNA orgânico, né? Que é isso que Aham. faz essa conformação orgânica, mas junto com o DNA orgânico também tem esse DNA informacional, onde estão registradas as dores, os fracassos, as lutas, os amores, as paixões, as proibições. Elas ficam gravadas nesse campo, por isso que a gente chama de campo, nesse campo informacional da pessoa. Está aqui comigo, está aí com você. A gente carrega isso. É É, uma continuidade do nosso sistema.
acho que por isso que às vezes as pessoas levam para o lado assim, do esoterismo, né? Sim. Mas hoje a gente vê que tem estudos que comprovam que algumas características de personalidade, de comportamento, são genéticas, mas assim, no passado não foi estudado isso, né? Eu vejo o lado, por exemplo, da criminalidade, né? Que é uma coisa que a gente lida um pouco, o jovem infrator. Já existem estudos comprovando que existe, né, um fator genético disso que é biológico, mas a gente sabe que o meio também influencia, é claro, É. as relações, Eu, mas já eu, eu tem estudos vou, eu vou corrigir que você, existe um tá? componente. Porque eu vou corrigir um pouquinho, porque a gente não fala em termos genético, porque isso pode induzir a um outro tipo de especulação. Então, o material genético é um só. Mas o material genético é como a forma do bolo. O material genético dá a forma que o bolo vai ter. Agora, o conteúdo do bolo, aí depende de outras coisas. Que é o Então, você falou, exatamente, você falou de menor infrator. Por exemplo, em Cuiabá, a gente faz um trabalho muito interessante junto à Justiça, né, que é um dos campos de atuação da constelação familiar, e a gente trabalha com menores infratores. Tá? Então, é por isso que é muito interessante a gente perceber isso. Antes de falar, todo o conteúdo da constelação familiar, ele é fulcrado em comprovação de trabalhos científicos, tá? Então, tudo que a gente faz em constelação, ele tem um respaldo de trabalhos científicos. Não é uma coisa aleatória, não tem a ver mesmo com esoterismo, com ocultismo, não. É mesmo um trabalho, né? É um trabalho científico, tá? Então, e voltando ao tema, nós precisamos entender que a gente traz um conteúdo orgânico. Então, eu sou um material orgânico vindo do meu pai e da minha mãe. Mas eu não sou só isso. Além desse conteúdo orgânico, eu tenho também uma conexão muito forte a esse campo de informação do meu sistema e também todas essas histórias. E aí, no caso do menor infrator, certa vez nós fizemos um atendimento a um menor infrator e ele não conhecia nem o pai nem a mãe. Né? Mas ele estava enveredando pelo crime, pelo mesmo caminho do pai e da mãe. Ele mesmo não conhecendo, ele não conhecia, ele não teve acesso ao pai nem à mãe, mas ele estava seguindo. É genético? Não, não é genético. A genética é o corpo, mas ele tem uma conexão muito grande com o pai. Ele tem um amor muito grande com aquele pai que ele não conheceu. E isso faz com que ele siga. Se ele não se abrir, se ele não trabalhar essa herança, vamos dizer assim, ele vai se enveredar. É por isso que eu falo, a gente vai repetir as histórias. Quando você olha e você percebe, você está repetindo exatamente aquilo que seu pai fazia, aquilo que sua mãe fazia. E é legal quando a gente percebe que está fazendo isso, porque na maioria das vezes a gente não percebe, a gente só repete. Eu faço porque minha mãe fazia e pronto. Né? Quando a gente... Nós já estamos chegando nos 10 minutos finais e tem sim. várias perguntas aqui, então nós vamos entrar de novo, tá, pessoal? Já vou vamos aqui, estou aqui disponível. Nós vamos entrar Aproveitem de novo para fazer mais perguntas. Eu anotei. Senão o pessoal vai falar, não respondeu uma pergunta. Não, eu anotei aqui, nós vamos entrar de novo, tá? Pode continuar. E a gente nem concluiu as leis ainda, né? As leis. Mas assim, para a gente falar, a primeira, então, é o pertencimento. Todos nós pertencemos. E é muito interessante porque a necessidade de pertencer é muito maior do que a necessidade de sobreviver. É facilmente observável isso. Você pode ver, tem grupos, por exemplo, que preferem morrer a deixar de pertencer a determinado outro grupo. Aí o cara precisa fazer uma intervenção médica, ela fala, não quero, porque o meu grupo não permite isso. Então ela prefere morrer do que se submeter a uma força contrária ao próprio grupo delas. Então a necessidade de pertencer, ela é muito forte. É muito forte em nossa existência. E quando a gente respeita isso, a gente flui. Você já tentou fazer alguma coisa contrária à ordem da sua família? É complicado. É complicadíssimo, porque a força da família é muito grande.
Uhum. Então se você faz alguma coisa contra a família, você fica com aquela consciência pesada. É. Mesmo que seja uma coisa boa para você Aham. fica com consciência pesada. Isso é o pertencimento, né? O grupo é mais importante do que o indivíduo, Uhum. né? Então essa é a primeira lei. A segunda é a ordem. Quem chega primeiro tem a primaria, né? Aham. Num sistema familiar, quem são os que chegam primeiro? É o pai e a Pai, mãe. uhum. Depois vem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho e assim por diante. Mas, e você tocou um ponto importante, mesmo aqueles bebês que não sobreviveram, eles fazem parte. Porque dentro da consciência maior do grupo, a partir do momento que o ser é concebido, ele já é um elemento do grupo. Então, a partir Sim. da concepção, já se pertence, já faz parte da história do grupo. É por isso, então, que Uhum. os abortos, provocados ou não, eles devem ser olhados. Eles Uhum. fazem parte. Tá? Sim. Muito bem. A terceira, que também é interessante, é um manual de como funciona, tá? Então Aham. já falamos duas, e a terceira que o Bert vai falar é o equilíbrio entre aquilo que você está recebendo, aquilo que você está tomando, e aquilo que você está dando. Uhum. Então, dentro de qualquer sistema, dentro de qualquer relação, nós temos que nos manter em equilíbrio entre tudo aquilo que eu faço, aquilo que eu dou e aquilo que eu recebo. E um exemplo muito, muito, muito básico é assim: você trabalha durante 30 dias para uma empresa, dá lá todo o seu esforço, vai lá todos os dias, né? Dá o seu melhor. Chega no final do mês, você quer o quê? A conta prestação, Uhum. né? Aí o patrão Sim. fala: não, você está em experiência, segura mais um pouquinho. Aí você vai lá com boa vontade e tal, trabalha mais um mês, se dedica e tal, as contas chegando e você vai lá. No final do segundo mês, você obviamente quer a contraprestação, né? Uhum. É. Aí vamos supor que o. Ah, não, você ainda está experiência, vamos aguentar mais um pouquinho aí. E aí você se resigna. Não, tudo bem. Respira e bola para frente. Trabalha mais um mês, vai lá, né, esforço, com dedicação, sem preguiça, sem nada. Se no final do terceiro mês você não receber o salário, o que vai acontecer com essa relação? Fica desgastada, né? Fica. Provavelmente ela está rompida. Aham. Então, quando eu dou muito mais do que aquilo que eu estou recebendo, eu estou construindo uma separação, um fosso. E é Uhum. importante, porque muitas mulheres fazem isso. As mulheres se doam, fazem tudo em nome de alguma coisa para o companheiro. E não tem a contraprestação. Elas estão cavando o próprio fosso, porque essa relação não tem sucesso. Uma relação, ela só consegue fluir de maneira com sucesso quando existe o equilíbrio, tanto Uhum. para o mal quanto para o bem, vamos colocar assim, tá? Uhum. Então é necessário o equilíbrio, é necessário em qualquer relação. E essa lei entre aspas, esse manual de funcionamento é um dos mais desrespeitados, é um dos mais desrespeitados. Nós, por vários motivos, por várias crenças, nós nos colocamos realmente em posição de ter que fazer tudo e não receber nada. Nós temos Aham. muitas vezes a crença de que a gente tem que ser o sofredor, que a gente tem que ser, não entendeu? É bem Isso lá dos nossos antepassados mesmo, dos vem escravos, tudo, né? tudo isso vem de longe, vem de longe. E Aham. nós estamos honrando isso. É por isso que eu falei, às vezes a gente não sabe por que a gente faz isso. Às vezes Uhum. você não sabe por que você se coloca no papel de vítima, por que você se coloca em determinada situação. E você está simplesmente honrando uma história familiar. Uhum. Né? Por exemplo, no nosso sistema familiar, eu tenho a crença, o sistema tem a crença de que as mulheres têm que ser submissas, Uhum. eu, enquanto participante desse sistema, eu vou reproduzir essa crença. Se eu não tiver consciência do que está acontecendo, eu reproduzo facilmente e eu passo para frente essa crença. Uhum. Né? Então funciona assim, né? Funciona É, desse jeito. é, você falou assim de uma maneira geral, e eu acho que no próximo bloco, vamos dizer assim,
no próximo bloco, a gente poderia conversar um pouquinho assim, como que é a sessão em si, né? O que Sim, são os elementos, podemos. como que flui essa conversa e porque a minha colega que está participando muito aí, ela já me contou assim, Ah, ela que legal. quebrou o sigilo da sessão porque era ela mesmo, né? Que estava fazendo e É, me eu vejo aqui que tem várias perguntas aí, mas é legal, é interessante, sim. ela me contou um pouco como que foi lá o procedimento, né? E eu já vi assim, Sim, algumas pessoas com os bonequinhos. tem, Eu também queria dá para fazer para entender assim, bonequinhos isso. essa dinâmica da sessão, acho que a gente podia deixar, né, para outro momento. Sim, exato. É, aí eu vou comentar aqui, porque tem algumas perguntas que são um pouco desse processo, sabe? Que legal. Mas a Maria Helena falou uma coisa aqui, que a permissão é a palavra-chave. Eu não sei se ela quis dizer nessa Exatamente. permissão de para poder participar da constelação, seria isso? Não, a gente usa a permissão no sentido amplo. Por quê? Ah, Para que você participe de uma sessão, você tem que se permitir ir. É uma permissão que você dá para você mesmo. Na sessão, para que o conteúdo, o seu conteúdo seja acessado, você também dá essa permissão, né? Para que você sim. possa enxergar a imagem de solução, você também tem que se permitir a isso. Então, Uhum. eu costumo falar o seguinte, que constelação é um olhar de você para você mesmo. Não tem a ver com o outro. É um olhar, um profundo olhar, com um profundo respeito, um olhar para dentro. Todo o trabalho de constelação, se é que a gente pode falar isso, é um trabalho de observação para dentro. Não tem a ver com o outro. E é como eu falei, se você vai olhar para dentro, dói. Ah, Dói. Porque tem muita coisa que você não quer ver. Tem muita coisa que está escondida porque você escondeu. Porque naquele momento você não tinha condições de olhar. Tá? E é por isso que dói. Mudar dói. uhum. Né? Porque se você continuar fazendo aquilo que está fazendo, você já sabe o resultado. Mas se você quer mudar, você vai ter que olhar para aquilo que está fazendo você seguir esse caminho. E às vezes, que eu costumo brincar, os bodes da sala, né? Os bodes da sala às vezes são bodes fedorentos, são bodes complicadíssimos, né? Como já Mas, está quase terminando, teve um sim, comentário grande aqui que eu vou ler, porque senão eu vou perder, eu não vou conseguir anotar. eu A estou Maria vendo ele aqui. Helena passou aqui para a Ah, Tininha aqui. Acho que elas estão numa discussão aqui sobre essa questão de honrar o passado. Algumas pessoas comentaram, eu até anotei alguma coisa. Honrar o passado, honrar o pai, né? E aí ela falou, Tininha, acho que não é honra ao passado, mas a quem lhe deu a vida. Ou seja, honrar pai e mãe em primeiro lugar e poder, de forma consciente, viver sua vida da melhor forma que lhe couber. Será isso? Né? exatamente, né? Exatamente. É honra aquele que veio antes. Quem que veio antes? Seu pai e sua mãe. Mas quem que veio antes do seu pai e sua mãe? Seu avô, seu avó, seu avô, seu avó. Quem que veio antes deles? Seu bisavô, bisavô, entendeu? Então, Uhum. quando a gente vai contar, mais de 1 milhão de pessoas contribuíram para que hoje a gente pudesse estar aqui. Sim. E a gente não pode excluir ninguém dessa. Todos eles contribuíram para que hoje a gente estivesse aqui. Todos eles, com todas as dores, com todas as lutas, com todos os fracassos, com todas as mágoas, com todas as raivas. A história de cada uma dessas pessoas que vieram antes de mim fazem parte de mim. E enquanto eu não honro, enquanto eu não dou lugar para eles, eu não fluo com a vida não chega até mim. Tá? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa tem dificuldade no serviço, é porque ela tem dificuldade aqui dentro. Uhum. Né? Mas assim, eu posso não concordar com a trajetória de vida que eles tiveram. É diferente de eu reconhecer o papel deles na minha Exatamente. vida. Não é Isso é isso? muito importante. Isso é muito importante, porque as pessoas confundem o acolher com o concordar. É diferente. Eu olho para o meu pai, eu olho para a minha mãe e eu acolho eles do jeito como eles foram, tá? Uhum. Com toda a Vai sua história, acabar. com toda a sua dor. Vai acabar?
a gente continua lá, tá? Isso. Mas a gente acolhe, a gente acolhe. Sim. Agora, concordar é outra instância, né? Isso aí. 5 segundinhos, a gente volta, viu, pessoal? Vou salvar.